Olá, alunos do nono ano. Nós iremos começar atividades do caderno base 2, de língua inglesa 1, no começo, primeiramente. Então, vamos ler o texto abaixo para responder as questões 1, 2, 3 e 4. 12 hilarious wrong tech predictions. History provides plenty of reason to be skeptical of those who claim to have a crystal ball. To place a man in a multi-stage rocket and project him into the controlling gravitational field of the moon, where the passengers can make scientific observations, perhaps land alive, and then return to Earth. All that constitutes a wild dream worthy of Jules Verne. I am bold enough to say that such a man-made voyage will never go regardless of a future advance. Lee De Forest, American radio pioneer and inventor of the vacuum tube, in 1926. Heavier than air, flying machines are impossible. Lord Kelvin, British mathematician and physicist, president of the British Royal Society in 1895. Nuclear-powered vacuum cleaners will probably be a reality in 10 years. Alex Levitt, president of vacuum cleaner company Levitt Corp, in the New York Times in 1955. There is not a silent indication that nuclear energy will ever be obtainable. It would mean that atoms would have to be shattered at will. Albert Einstein, 1932. Television won't be able to hold on to many market captures after the first 6 months. People will soon get tired of staring at the plywood box every night. There is a new movie produced 20th Century Fox in 1946. When the Paris exhibition of 1878 closes, electric light will close with it, and no more will be heard of it. Oxford, Professor Erasmo Wilson. Este texto, foi adaptado e tirado deste site que está aqui, que vocês podem estar entrando, tá? E fazendo mais pesquisas. Lembre-se, toda vez que vocês pegarem um texto, procurem fazer o vocabulário de vocês com as palavras cognatas, que são aquelas semelhantes à língua portuguesa, para ficar mais fácil entender o contexto que está dizendo o texto todo. Por que as previsões descritas no texto são consideradas hilárias para a autora? Em qual previsão os itens abaixo são descritos? Escreva o número da previsão nas imagens correspondentes. Então, os números estão aqui: 3, 4, 5, 6, 11, 12. São de 12 previsões, Então, esses números. Vocês vão descrever esse número aqui embaixo. Então, qual que seria as previsões? Sobre avião, sobre poder nuclear, sobre a televisão e sobre aparelhos domésticos. Então, vocês irão colocar os números correspondentes. Sobre o texto acima, responda. De acordo com a previsão de Lee De Forest, quando aconteceria uma viagem para a Lua? E de acordo com a previsão de Darry Zanuck, por que a televisão não faria sucesso? Ok? Então, nossa primeira atividade vai até aí, tá? Da primeira parte de língua inglesa 1.
Na parte de língua inglesa 2, vamos lá. Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. Brazil, officially Federal Republic of Brazil, Portuguese República Federativa do Brasil, country of South of America that occupies half of continent's landmass. It is the first largest country in the world, exceeded in size owned by Russia, Canada, China, and the United States. Thought its area is greater than that the 38 conterminous U.S. states. Brazil faces of Atlantic Ocean along for 6 miles, 7.400 quilômetros, of coastline and shares more than 975 miles, 15 quilômetros e 700 aproximados, of inland borders with every South America country except Chile and Ecuador, specifically Uruguay to the south, Argentina, Paraguay, and Bolivia to the southwest, Peru to the west, Colombia to the northwest, and Venezuela, Guyana, Suriname, and French Guiana to the north. Brazil stretches wholly to 70 miles, 4.350 quilômetros, from north of south, and from west to west to form a vast irregular triangle that encompasses a wide range of tropical and subtropical landscapes, including wetlands, savannas, plateaus, and low mountains. Brazil contains most of Amazon River basin, which has the world's largest river system and the world's most extensive virgin rainforest. The country contains no deserts, high mountains, or acrid environments. Toda vez que nós observamos um texto, a primeira coisa, peguem todas as palavras cognatas, que são aquelas palavras semelhantes ao português, lembrando, nome de países não são palavras cognatas, tá ok? Não, nós não traduzimos os nomes, então, não são palavras cognatas. Então, cognatas vai ser as palavras, os substantivos que nós encontramos que são semelhantes à língua portuguesa. Então, de acordo com o texto acima, responda. Qual é a proporção do continente ocupada pelo Brasil? O que é a proporção? Tamanho do continente. Tá? Então, você vai observar no texto e vai colocar aqui a resposta. Quais os países que são maiores do que o Brasil? Então, no texto está dizendo, né, qual é o maior. Na verdade, os maiores têm mais de um. Quais são os países que fazem fronteira com o Brasil? Então, são aqueles que contornam o nosso país. Tá? E na letra D, sublinhe no texto as frases que contêm adjetivos nos graus de superlativo e comparativo e escreva nas linhas abaixo. Lembrando que nós já trabalhamos mais do que, menos do que, maior do que, ou maior ou menor, né? Então, os adjetivos são as qualidades. Então, maior, menor, e no texto já tem aí colocado quem são. Então, qual as frases que tem essas palavrinhas especiais aí, que são os adjetivos usados no superlativo, maior, menor, comparativo, maior do que, menor do que. Então, essa é a nossa atividade da primeira parte de língua inglesa 2, ok? Então, boas atividades para vocês.